Uma Brasil, também Tequim Informática, né? Lá em Iriópolis. Nós também temos aí a Real Papelaria. Quem mais? Nós temos aí uma galera, Bolas de Del, já falei, né? E assim a gente vai batendo um papo bem bacana aqui na RWTV. Hoje é o 4º episódio do nosso PapoCast aqui em novo estúdio, né? Em novo endereço, vamos dizer assim. E estamos recebendo hoje um cara aí que é lenda, né? É a lenda no esporte, principalmente dentro do futebol na nossa região, na nossa cidade. E eu quero convidar você que está aí nos assistindo aí através do Facebook, do YouTube. Facebook é PapoCast com Gelson Miranda, tá? Se você vai lá no Facebook, acha lá PapoCast com Gelson Miranda. Se você está no Instagram ou quer assistir também pelo YouTube, no YouTube é RWTV. Lá você vai ter, pode jogar na TV, né? E você continua mexendo no WhatsApp, fazendo aquela resenha, fazendo os prints lá do... Print meu não, no Sabiá, só no Sabiá e jogando nos grupos aí, tá certo? Então assim, seja muito bem-vindo a esse PapoCast. Como eu já dei o spoiler, está conosco nesta noite o Sabiá, o cara que tem faro de gol aqui na nossa região, artilheiro nato. Estávamos conversando aqui, já jogou Copa São Paulo, já jogou aí na base do Curitiba, jogou até no famoso Malutron da família Malucelli ali em Curitiba. O estádio tinha um nome ecológico, né? É uma coisa assim, o nome não era esse, mas era tratado como ecológico, era bem na área verde ali do Parque Barigui, né? Um estádio bem bacana, e ele jogou lá nos tempos áureos, né? Bons tempos aí do Malutron, batia de frente ali com o trio da capital, né? O Malutron da família Malucelli, e também jogou no Joinville, jogou no Juventus, jogou no Avaí, e sem contar que jogou na Pantera do Vale também, na Serpente do Vale aí, né? No Porto, tá certo? Sabiá, obrigado pela sua presença, seja bem-vindo. E vamos falar de vida, vamos falar de experiência de vida, de família, de futebol, ou seja, vamos falar meio que de tudo aqui no PapoCast com o Gelson Miranda. Ele que também já recebeu aí o melhor do jogo, um presente aí, um troféuzinho do PapoCast, né, Sabiá? Seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, Gelson, boa noite a todos da equipe. Eu fico muito agradecido pelo convite, né? Faz aqui uns 2 meses que me convidou já. Já está bem antecipado. Lembra que eu vou esquecer. Eu tinha esquecido já também. Eu fico muito feliz de chamado aqui. Vamos fazer uma resenha. Uma resenha boa, tudo. Estou aberto a perguntas, vai fazer perguntas, vou responder, vou brincar. O povo também vai fazer pergunta, né? Esperamos que faça pergunta. Que participe também, né? E que faça pergunta boa, né? Não vá querer também apontar os podres, né? Não tem, né? Quem não tem já tá mentindo, as resenhas de vestiário fica pra lá, né? Esqueça, né? Tô vendo meu técnico meio preocupado ali. Tá boa, meu técnico? O áudio? Tá legal? Então, gente, nós vamos aí dar o início nesta resenha, mas já quero aqui mandar um abraço pra galera que tá aqui, ó. O Giovanni Pereira, o Johnny é o árbitro lá de Canoinhas, o Daniel Bonkner, acho que é isso, Alexandre Hack lá de Canoinhas também, acho que é de Bela Vista. O Alexandre diz assim: boa noite, Gelson, grande abraço. Pessoal, vai mandando mensagem aí, se lembrar de alguma cena, algum zagueiro aí que porventura enfrentou aí o Sabiá e não deixou ele fazer gol. Manda mensagem aí, fala assim: no tal jogo assim, eu coloquei o Sabiá no bolso, não viu a cor da bola. Manda aí, porque vai que você está certo, né? Eu duvido muito, mas tudo bem. Tá certo? Então, gente, sejam muito bem-vindos. Outra coisa, você pode também ajudar a Gelson Miranda enviando estrelinha ali para nós, viu? Você sabe que você pode ali no Facebook,
compartilhar umas estrelinhas lá e vai direcionar uma verba para nós aí, beleza? É só isso aí que você estará já ajudando a gente, e lembrando que você também pode estar compartilhando aí nos grupos de Facebook, de WhatsApp, faz a galera, nem que seja de raiva, assistir nós nesta noite aí, tá certo? Sabiá, mas conte para nós então aí como é que começou a tua carreira. Você é natural aqui de União da Vitória, de Porto União, ou chegou aqui, veio de algum lugar? Conta um pouco da sua história, tua trajetória até você ingressar aí no mundo do futebol, no mundo da bola. Então, Gelson, eu sou natural aqui de Porto União, né? De Porto União, na verdade eu nasci no Paraná ali, mas fui registrado em Porto União. Então, todo lugar que eu vou, eu falo sou natural de União da Vitória. Eu falo sou União da Vitória, mas quando dou a identidade ali tá Porto União. Pode ser da Gêmeos do Iguaçu. Pode ser da Gêmeos, os dois lados, não faz mal, né? Aí, eu comecei, digamos que foi tarde pro futebol. Sempre quando eu converso, eu falo que eu comecei foi tarde pro futebol, porque eu comecei com 13 anos. Então, nessa idade aqui já é tarde, né? Eu estava jogando no campinho lá que tinha na minha avó, sempre jogava futebol lá com 13 anos, uma brincadeira, nunca tive a intenção de ser um jogador de futebol. Nunca tive esse pretexto, eu quero ser jogador de futebol. Tanto que quando eu jogava lá, eu ia passear na minha avó nos domingos, antes disso, nos dias de semana eu jogava xadrez. Eu sempre comento isso, que eu jogava xadrez, eu disputei até campeonato pela cidade aqui, eu viajei para disputar campeonato de xadrez, e um dia foi um treinador lá e falou para mim que queria que eu fosse treinar na escolinha dele. E eu não tinha interesse, porque os treinos eram bem na época, nas datas do xadrez. Passou uma semana, passou 2, a gente sempre ia na minha avó, passou 3, ele foi lá e convidou de novo. Eu falei, eu vou lá ver o que é isso. Daí deixei o xadrez e fui lá jogar futebol. Fui lá, gostei, fiquei jogando, treinando, larguei o xadrez ali e fiquei treinando futebol. Então, começou assim, uma coisa que não tem nada a ver. Dali começou a jogar, treinar. A gente fazia bastante, na época, bastante amistoso aqui fora, com as escolinhas, era Iguaçuzinho ainda. Certo. Iguaçuzinho, de fora para Porto Vitória, Paula Freitas, Bituruna, sempre jogando ali, fazendo amistoso. Com 13 anos. Com 13 anos. Você tocou num assunto muito importante, porque hoje a rapaziada aí estão começando... acha que está começando cedo com 15, 16 anos. Na verdade, já está ultrapassado, né? Um moleque com 15, 16 anos, a gente vê nos grandes clubes aí, já estão aí jogando no profissional com 16 anos. Então, ou seja, uma pessoa aí com 16 anos, os fundamentos, a base, a técnica, tudo isso já tem que pegar aí com seus 8, 9 anos em diante aí já, né, Sabiá? Hoje em dia está bem mudado o futebol, né? Hoje em dia, com 16 anos, já tem jogador profissional, já com 16 anos já jogando fora do Brasil. Real Madrid. Né? Isso, então, hoje em dia o futebol está muito mais precoce, digamos. Então, as pessoas com 8, 9 anos já estão vendo se tem futuro ou não, né? Então, eu ficava falando na minha época, quando minha filha fala, o pai fala na minha época, o pai tá velho, pai. Ela fala assim na minha época. Então, na minha época, não tinha tanto assim, né? A gente ia treinando. Então, eu, com 16 anos, que foi a primeira vez que eu saí aqui do União, que eu fui jogar no... Igual eu brinco assim, era juvenil, né? Hoje não tem mais juvenil, juniores, então tinha que passar por tudo isso para chegar no profissional. Era mais difícil. Você tinha que passar 3 anos no juvenil, depois 3 anos no júnior, aí você ia para o profissional. Hoje em dia, 15 anos já é profissional. Já sobe direto. Profissional. Então, digamos, por um lado está mais fácil você profissionalizar, mas como você também fica mais complicado também, né? Maturo, digamos assim. Na verdade, chega, vamos dizer assim, às vezes muito verde lá, né? Isso. Chega muito verde. Ô Sabiá, daí com 16 anos você já saiu daqui da região, então a tua base, você começou no Iguaçuzinho e daí jogou as competições locais aqui, porque nessa época já tinha competições já a nível estadual? Não, era tudo... Não, a gente ia bastante para Foz do Iguaçu jogar. Certo. A gente ia disputar os campeonatos que tinha lá em Foz do Iguaçu, nós ia muito, todo final de ano a gente ia. Então a gente disputava lá. Aí quando eu vim, tinha um Juvenal Ruppel, o nome dele, um empresário que gostou de mim e me levou para Curitiba. Ele tinha na época... contato com o Krieger, que era um dos presidentes lá, dos diretores, e me levou para lá. Eu fui fazer um teste no juvenil, fui lá, fui bem no juvenil, e digamos 2 meses eu já estava nos juniores, com idade juvenil já estava nos juniores. Aí fiquei lá até o final do ano, daí deu uma confusão lá, porque daí esse empresário ele queria dinheiro, na verdade, para eu poder ficar lá. Na época até era 30 mil reais na época, mais de 30 mil reais na época, em 99, isso, era muito dinheiro. E eles não aceitaram. E eles até me chamaram, falaram assim, contaram o que aconteceu,
porque ele tinha pedido dinheiro e falou, se você quiser ficar aqui, eu tinha assinado um contrato com ele como empresário, se você quiser ficar aqui, você pode ficar, mas sem o teu empresário. Então você vai para lá, resolve com ele e no outro ano, tipo, no final do ano, né, você volta para cá e a gente fica com você. E isso daí eu peguei, voltei aqui para cá, conversei com ele e não desmanchamos, ficamos um pouquinho aqui. Daí voltei a treinar, voltei a estudar, porque eu fiquei 3 meses sem estudar, né? Era meu último ano. Meu último ano, fiquei 3 meses sem estudar, voltei. Faltava só 7 em português, cara, inteligente, né? 7 em português para passar. Passei, fiz lá uma redação na época, passei e me formei. Daí depois em 2000, eu continuo assim, em 2000, que daí eu fui para fora, fui para Joinville. Mas isso porque daí esse Juvenal, que era meu empresário, ele pegou e falou, agora eu não quero mais nada com você. Tipo, fiquei aqui, fechou as portas lá em Joinville. Sim. Em Joinville não, em Curitiba. Tanto que eu não tinha mais acesso, né? Era só ele, não tinha como eu chegar lá, porque naquela época... Não era como hoje, né? O telefone, não tinha telefone. Hoje o WhatsApp ligava, muda tudo, né? Era complicado, a gente não pegava o telefone. Aí eu fui para Joinville em 2000. Quem me arrumou foi Edinho Guerreiro. Você conhece Edinho Guerreiro, conheci o Itamar Schulli, treinador que agora estava no esporte, se não me engano, agora saiu, né? Daí me mandou para lá. Daí o Itamar estava lá, isso no final, quase no final do ano, começando no final do ano, começando já janeiro ali quase. Daí eu cheguei lá treinei um pouco, já virou o ano, voltei para lá e fui para São Paulo, fui pelo Joinville com o Itamar. Aí disputou a Taça São Paulo. Quantos gols já na Taça São Paulo na primeira? Cara, se eu te falar que eu fui de lateral direito. Capaz. Fui de lateral direito, cara. Fui de lateral direito, Taça São Paulo, joguei. Mas você fez a tua base aqui no Iguaçu, no Coxa, como centroavante, como atacante. Centroavante, sempre centroavante. Porque na verdade, na nossa época ali não tinha os pontas, né? Não. Era o 9, tinha mais um que era o 7, que ele que ficava rodando pelas pontas. Eu sempre fui o 9. Sim. Sempre joguei de 9. E fui para lá, tipo, falou, vai para São Paulo, falta um lateral, já jogou? E eu fui comecei a treinar lateral, tipo, eu era rápido antes, né? Ia, voltava e não cansava, agora vai. Agora nem vai direito. Nem vai que cansa, né? Aí eu fui lá e joguei de lateral, tudo. Daí até as perguntas, jogamos contra o São Paulo, eu lembro, era o Kaká, tinha o Renatinho, os caras fera. Você jogou nessa geração. Aí, porque o Kaká 8-2 também, né? Sim. Disputamos, daí voltei para Joinville, acabou a São Paulo, a gente classificou entre os 2 melhores da chave, e pegamos, se não me engano, o Vasco, eu acho, na época, e a gente perdeu. A gente voltou. E continuei treinando e um dia lá o Itamar ia mandar embora. Eu lembro que o Itamar ia me mandar embora, pegou e ligou pro Edinho, falou, não vou ficar com ele, porque não está legal, não está bem, não foi tão bem como esperava estar São Paulo. Sim, daí o Edinho falou, mas você colocou ele de lateral? Jogando fora. Falou, aquele de atacante. Daí falou, mas eu tenho um atacante aqui. Ele falou, não, eu mandei ele de atacante. Daí colocou ele de atacante lá num treino, eu lembro até no treino lá, fui lá e fiz 2 gols no treino, fui bem pra caramba, fiz gol no de atacante. Daí ele pegou e me chamou. Ô Itamar, você tem empresário? Eu falei, na verdade, empresário não tenho, a única coisa que eu tenho é com o Edinho Guerreiro lá, que ele me trouxe para cá, mas assinar não tenho com ninguém. Daí eu assinei uma procuração, até hoje eu tenho assinado com o Irineu de Joinville, Irineu Imóveis, de lá, um cara muito forte. E fiquei ele como empresário. E fiquei ali no Joinville. Ali. Então, aquilo que estava sendo a sua decepção, você estava voltando para casa, de repente, é isso que eu falo, né, cara? Às vezes o cara te fala uma palavra e essa palavra pode mudar tudo, né? Porque se ele não entra em contato com o Edinho e o Edinho não fala, viu, mas o Sabiá, ele é atacante, ele está quebrando um galho na direita para você ir, mas faz o teste. Aí foi lá, um teste pode mudar a sua vida, né? Não, mudou tudo na verdade, né? Mudou tudo porque já pensou que se eu voltasse para cá... Já vinha decepcionado, né? Já vinha decepcionado. Talvez, será que daí voltando você dar continuidade, né? É difícil. A gente não sabe o que poderia acontecer, né? Mas vinha desanimado. Mas o cara desanima, né? Porque você vai com uma posição e te coloca em outra, você não foi, digamos, aproveitado na posição que você era, né? Tanto que a hora que me deram a oportunidade, é aquela história de oportunidade, eu aproveitei, ele gostou e fiquei. E depois disso ele me levou para muitos outros times, Itamar. Você tem noção? Depois disso aí o Itamar me levou para o time profissional, me levou para outro time profissional também, onde eu conheci minha mulher também, me levou, depois levou para outro. Tanto que quando eu voltei para o Brasil, história longa, né? Sim. Voltei para o Brasil, ele me chamou para ir jogar também com ele, no Operário de Ponta Grossa, 2016, quando eu voltei. Você jogou no Operário de Ponta Grossa 2016? Não joguei. Porque 2006, 2016 eu não estava lá, 2006 eu estava lá. Estava lá em Ponta Grossa, não jogando, viu, gente? Eu estava trabalhando lá. Foi a época que eles foram campeão, acho que do Paranaense, sim, tiveram vai para a Série D, tudo, o Itamar estava lá
Foi 16, eu não fui. Foi forte. Daí você jogou no Joinville, né? Depois desse treino que você fez com o Joinville lá e o Itamar como atacante, daí você ficou e aí você foi jogar mais uma Copa São Paulo. Isso foi em 2000 que eu fui lá. Daí joguei até São Paulo em 2000, daí em 2001 a gente voltou para estar São Paulo. Aí você voltou como centroavante. Aí fiquei centroavante. Mas fomos para lá também, acho que fiz 2 gols só. Porque o futebol era muito forte. O futebol, o pessoal fala assim, era muito competitivo. Eu lembro que sempre eu fui baixinho, né? Os zagueiros eram tudo grandão, tudo. E você tinha que se dedicar muito para treinar. Tipo, igual eu não estava comentando antes aqui nos bate-fora. Era muito difícil você ser um profissional, era muito difícil você chegar lá. Então não digo que era impossível, porque você chegou, graças a Deus, eu cheguei, né? Mérito, talento também. Foi talento, tudo. Mas não é igual hoje em dia. Hoje é mais fácil. Jogou, o moleque é bom. Já profissional. Não tem aquela base. Então, foi difícil. Então, a São Paulo lá era... A São Paulo, eu lembro que, como a gente jogava no juvenil, nos juniores do Joinville, tinha jogador que sempre eles escolhiam para ir treinar, fazer coletivo com o profissional. Cara, eu nunca fui. Cara, era meu sonho. Tipo, todo mundo treinava, queria ir para profissional, para jogar. E tem muitos amigos meus, hoje estão precisando de volante, estão precisando de zagueiro, precisando de lateral. Atacante eles nunca precisavam, né? Nunca precisavam de atacante, porque sempre tem você atacante. Mesmo que faltasse, improvisavam deles lá. Sempre, hoje vai. Daí os caras iam buscar lá no CT, lá que treinava. Hoje iam buscar lá. Falei, eu nunca fui, cara, nunca fui. Falei, não é decepção, né? Mas nunca me chamaram. Tanto que daí depois foi lá. Quando voltou os meninos que jogavam até São Paulo, o que acontecia? Quem ia bem, ia pro profissional. Sim. Ia profissional. Daí e atacante sempre sabe que é mais difícil, complicado. Mas eu fiquei, em 2001 eu fui para São Paulo com o Joinville, daí disputamos até São Paulo, daí em 2002 eu fui para São Paulo com o Avaí. Aí você voltou. Aí já é outra história. Não, daí eu fui com o Avaí para São Paulo, 2002. Aí. E aí fez mais gols aí. Também não fiz nenhum gol, cara. São Paulo. Você viu? O atacante, né? Cara, atacante. Não fiz, cara. Não fiz nenhum gol, cara. Não fiz. Mas para fazer também. Mentira, não fiz. Só que, querendo ou não, hoje em dia, as equipes hoje elas estão mais niveladas, né? Mas nessa época tua aí, de 2000, 2002, o eixo Rio-São Paulo ali, Minas, Rio Grande do Sul, o próprio estado do Paraná veio surgir na Copa Norte, Copinha, bem depois, né? Era forte, assim. Era muito, os times iam lá, tipo assim, era o sonho da vida, mas chegar era complicado. Depois o Atlético Paranaense chegou, depois acho que o Joinville. Tem um time de Santa Catarina que também foi longe, né? Acho que não sei se é o Avaí foi longe. Avaí, né? Mas na época era muito difícil. Porque era assim, tinham competições estaduais que eram feitas e era sempre os 2 melhores ou 3 melhores que eram. Não era igual hoje, tá cheio de time. Sim. Eram poucos times e eram só os melhores de cada estado que ia. Hoje em dia já é mais para render dinheiro, para dar dinheiro. Hoje é marketing, né? Marketing, já é dinheiro. Então antes não, era para revelar jogador mesmo. Então os jogadores que fossem bem nos times da São Paulo, eles já levavam para o profissional. Hoje em dia não, hoje em dia é muito time, né? Muito time tem. Então eram os melhores. Então era muito difícil, porque eram só os, digamos, os campeões, os vice dos estados. Então ficava forte, né? Me diz uma coisa, e daí em 2002 você foi para lá com o Avaí, e daí quando que você jogou a primeira competição, o primeiro campeonato como profissional, centroavante profissional agora? Vamos assinar lá o contrato. Vamos lá então, vamos lá para a história. Vamos para a história. É legal a história. Em 2001, quando eu estava no Joinville, era Jack e Irineu. Sim. Lembra? Eu falei que tinha empresário, então ele mandava no time, ele pagava tudo, não tinha. Outra coisa que uma ressalva aí. Na época que eu ia, você não precisava pagar alimentação, você não pagava moradia, você não pagava nada. Tinha empresários que lutavam, tinha empresário que bancava tudo, dava alojamento. Hoje em dia você vê, vai para o clube, os caras pedem 1.000, 1.200 para jogador. Tem muitos que são bons, mas também param no caminho, porque os pais não têm condições. Não tem condições. Não tem. Então, naquela época não tinha, dava alojamento, dava tudo. Então, o Irineu, ele comandava ali o Joinville. Então, ele desfez a parceria com o Joinville em 2001. E aí nisso veio Caxias, que é o Caxias ou Gualix, que eles falam lá não sei se você ouviu falar de Joinville. Era um time que era forte também na época, bem antes, fazia 25 anos que eles não disputavam mais campeonato nada. Mas eles começaram com a base, e colocaram a base lá. E veio um treinador,
veio lá, olhou todos os jogadores e veio com o time dele, que ela já tinha, era um amadorzinho lá, tinha eles. E vieram olhar, falou, ó, então eu quero ficar com esse, quero ficar com esse, quero ficar com esse, com esse, com esse. E o Sabiazinho... Capaz? O Sabiazinho não ficou. Foi nessa leva ainda. Eu e mais dois, a gente não... Até o Sinésio, hoje ele é árbitro profissional, ele é árbitro, quando a gente se encontra, a gente dá risada da história. E não ficou. Daí eu falei, até liguei, daí já fui lá no orelhão, coloquei o cartãozinho, tem muita gente que nem sabe o que é isso, né? O orelhão, né? O cartão. Você sabe? Eu sou da época da ficha ainda. Da ficha ainda? Coloquei o cartãozinho lá, liguei para ele e falei, o cara mandou embora, não vou ficar aqui. Ele falou, não, mas o time é meu. O time é dele, né? O cara não me quer, né? Ele falou, só espera um pouco. E nisso o Itamar, lembra que eu falei do Itamar? Ele era treinador, ele saiu dali, em 2001, e ele pegou o Atlético Alto Vale. Para disputar o Campeonato Catarinense. Aí foi para lá, e o Itamar pegou e ligou para o Irineu e falou, mandou o Sabiá para mim. O Sabiá e mais os dois que ele mandou embora. Os dois que ele dispensou, traz para cá. E nós dois fomos para lá, nós três, a gente foi para lá. Só que poderia jogar 3 juniores sem assinar contrato. Entendi, sem assinar contrato, como amador. E a gente foi, tipo, ali na época eu ganhava 50 pila. 50 reais. Mas 50 pila? Não, mas no juvenil ali, era uma ajuda de custo. Sim, mas mas hoje o que? Um quinhentão hoje, né? Não dava tanto assim também, né? Mas 2002? Não, 2002 isso. O salário era 190 já. Então, é quase meio salário, filho. Se for ver por isso, né? Mas só que engraçado é que não dá pra nada, né? Sim, mas quinhentão hoje também não dá pra nada. É pior de tudo, né? Aí eu peguei e fui pra lá e eu fui ganhando um salário. 180 reais. O Itamar veio pra cá, o Itamar que arrumou tudo pra gente lá. Entrei lá, joguei, fiz gol. Opa. Primeiro eu lembro contra o Figueirense, entrei e fiz gol. Contra o Figueirense já. Aí fui jogar contra o Criciúma. Lá no Orlando, que tomamos 5-2, eu fiz os 2 gols. Mas você fez fiz 2 gols. Tipo, eu entrava e fazia gol. Daí entrei de titular contra um time lá, fiz mais 2 gols. E fiquei nessa, fazendo gol. Isso em 2001. E de repente, quando eu estava lá, chegou um treinador. Estava lá um treinador, quase acabando o campeonato, o treinador me chamou. Assim, de fora, assim, porque lá não, igual a gente comenta, não tinha, vai ligar, vai mandar mensagem. O treinador chamou, era tete a tete, né? Vou assumir um time em julho, isso era em fevereiro, março, por aí era o campeonato, estava rolando o campeonato catarinense. E eu queria saber se você quer ir comigo. Daí é um time que vai disputar a segunda divisão do catarinense aqui, faz 25 anos que não disputa, agora o pessoal tem dinheiro, querem contratar, e eu vou para lá, você quer ir jogar comigo? Daí eu falei, não sei, que time que é? Caxias de Joinville. Era o teu patrão. Não, era o patrão, mas o patrão estava só envolvido na base. Sim, mas... Daí era outros que pegaram o profissional. Sim. E ele era treinador, mas ele nem sabia da história. Ele não sabia da história. E o treinador era, não sei se já ouviu falar, o Rafael Granite. Não, ele treinou aqui, o último clube aqui, o Caçadorense aqui. Aí ele foi e ficou aquela história. Deu mais nada. Aí acabou ali, daqui a pouco o Irineu falou para eu ir para lá. Sabe, para você ir para Joinville. Voltar para Joinville, no mesmo lugar que eu estava, tudo que eu estava, fui lá, é pra você ir conversar lá. Daí eu falei, mas você não vai lá conversar, acertar teu salário. Eu falei, nossa, eu tenho que acertar meu salário. Aí que vem o primeiro contrato. Daí cheguei, e engraçado que daí ele chamou, como eu fui, aí o Irineu falou pro Granite, ele vai se for os 2 meninos, que era o Sinésio na época e o Kid. Esse Kid, meu amigo, está na Itália, até conversei com ele esses dias. É o Sinésio que vai, eles foram junto comigo. Aí a gente foi lá, vamos acertar o salário. A gente entrou lá, era o Ernestão. O Ernestão lá, era lá que jogava, não era no estádio, era novo. Chegamos lá, sentamos, daqui a pouco o diretor chamou nós. Chamou eu primeiro. Vem aqui, vamos acertar teu salário. Eu entrei lá e falei, nunca tinha acertado salário com ninguém, né? Eu sabia que o salário era 180. Aí eu fui lá e eu ganhava isso. Eu pensei, eu vou pedir um pouquinho a mais, vai que ele me dá, né? Vai que cola. Eu cheguei pro cara e falei, eu queria ganhar 270. Você quer ganhar isso, Sabiá? Eu falei, sim. Então tá bom, assina aqui. Assinei um contrato de 8 anos, cara. 8 anos, isso em 2001. Não, pra mim tava ótimo. Ótimo. Eu olhei, tô ganhando, igual eu falei, o salário era 180, então quase o dobro. Eu tinha 18 anos, 2000 tinha 18 anos. Vamos lá, daí quando eu saí assim, nós estávamos todos ganhando ali 150, ela saiu de 50 para ganhar 180. Eu falei para os meninos, eles estão pagando 270, pede que eles pagam. Malandrão, né? Que você é malandro, né? Que seu bom. Cheguei lá, passei, depois, e aí, como foi? Também estou ganhando tudo isso, cara. Que bom, né? Agora vamos ficar bem agora. E acertamos o contrato. Daí acertei, fui lá. Só que nós três, nós estava sendo
os reservas dos reservas, sabe? Aquele que Sim. acabou o treino não, faltou um ali, não tem, coloca o cara. Coloca ele, dá 5 minutos coloca o Sabiá, coloca ele, dá 5 minutos coloca eles. Então nós fomos lá para completar o grupo. Uhum. Então a gente ficou tranquilo, fomos lá para completar o grupo. Tava caindo, só que a gente não se preocupava muito com dinheiro, essas coisas ainda, não tinha essa ganância, digamos assim, porque nós queríamos jogar, sabe? Você quer jogar, você não pensava em dinheiro. E aí assim começou ali. Daí você jogou... Profissional. Aí começou a Nem contei como joguei. Pois é. Agora que eu quero que você conta, como é que foi aí essa... Porque assim, você já pode ir contando a história e já contando os fatos, viu? Pode... senão nós somos... Deixa eu só aqui dar uma boa noite pra galera aqui. O Jaime, lá de São Mateus, lá do pessoal da galera que faz a transmissão lá, do blog Terra do Mate lá, né? Sim. Que agora mudaram o nome lá, outro nome agora, né? Esporte, não sei o que lá, me fugiu o nome. Jaime, manda o nome do teu canal aí que nós falamos aqui também. Boa noite. O Luiz Venesque lá de Irinópolis, o Aramis... boa noite, PapoCast, Gelson Miranda. Abraço pro Sabiá aqui de Foz do Iguaçu. Um abraço. Esse é também, ex-atleta do Iguaçuzão aí, né? Sim. O Jonathan Ramos, grande Sabiá. Kátia Rodrigues, Adriano aqui. Adriano é meu irmão. Teu irmão? Adriano? Como é que eu falo agora? É o Sabiazinho ou Sabiazinho? Sabiazinho, né? Sabiazão, né? Mas é maior que você, né? Maior, tem 1,95m. Não, ele tem 1,95m, meu irmão tem 1,85m e eu tenho 1,75m. Pois é. Eu sou mais velho ainda. E você é o centroavante. E sou mais velho em casa, menorzinho. Um abraço aí acompanhando de Caçador. Ele foi embora para Caçador? Tá para lá para Caçador? A Dani do Tosta, a esposa do Tosta, tá aqui também. A minha madrinha de casamento lá em Quitandinha, a Rosicler Rocha. O Edson Anton, esse aqui eu sei, se não me engano, é de Porto Vitória. O Edilene Ribeiro, de Fazenda Rio Grande. Jonathan, Johnny Richard, lá de Irinópolis, na audiência. O Jean Rodrigues. E a Franciele Maria Becker. Boa noite. A Franciele é aluna minha. É aluna? Uhum. Hoje ele gaseou aula porque ele está aqui com nós, tá? Contando as histórias. Não é isso, sou professor. Você é professor. Ele deu folga para vocês. O Jaime respondeu aqui, o Sport Show Transmissões. Parabéns, inclusive eu assisti o jogo da Esfinge, acompanhei com o trabalho de vocês ali, parabéns, estrutura de vocês cada vez melhor. E sim, nos encontraremos em breve aí nas quadras, nos gramados aí novamente. Tá bom, Jaime? Um abraço para você. José Valmor aqui do Labrasa, restaurante Labrasa, ali o popular conhecido também como Zé do Farol. Pessoal que conhece aí. Ela diz aqui que a dela tá paga, ela fez de manhã, a Franciele. Sim. A Franciele. Hoje foi leve. Hoje foi levezinho, né? Sempre leve. Pessoal, vocês podem fazer pergunta, viu, aí pro Sabiá também. Ele está acompanhando, não sei se está acompanhando pelo YouTube ou pelo Facebook. YouTube pelo YouTube? Quem tiver no YouTube lá pode mandar mensagem lá para ele no YouTube, que ele te responde lá também, ele lê as mensagens. Se tiver mensagem, aí você pode mandar também, que ele vai ler lá e vai falar com a gente aqui. Deixa eu mandar um abraço também para minha esposa. Também, porque a delegada, vendo, né? Senão não entra para dentro, né? A minha esposa está vendo também, o meu pai e minha mãe também estão ali assistindo. Minhas filhas, falei, filha, assista o pai aí. O Bruninho está assistindo, está aqui no YouTube. Está no YouTube? Freitux, acompanhando aqui, grande abraço. Bruninho, você vai ser o próximo, viu? Você vai ser o próximo, a gente vai trazer aqui aí para nós bater um papo. Esse cara o Bruninho é um parceirão. Cara, assim... Nós estava agora aqui, ele veio para cá, ele pegou lá, ele estava lá jogando lá, veio para cá e a gente vai pescar junto. A gente vai sair pescar. Mas ele é daqui, né? Ele é daqui, ele mora aqui, casou. Se eu tiver equivocado aqui, Bruninho, você me fale, mas segundo o rapaz que eu levei ali como Uber, eu levei ali na Limeira, disse que era parente teu, não me lembro se era primo, o que era. Na Limeira, não sei se ele também é da Limeira, morava na Limeira. Morava na Limeira. Então deve ser parente dele mesmo lá. O Bruninho, sim, cara, nós tivemos poucos diálogos, vamos dizer assim, pouca resenha, mas o cara tinha uma humildade, de uma educação fora de sério, né, cara? E joga muito. Não, o futebol do cara, o ano passado ele levou azar aqui no Iguaçu, né? Veio aqui, se machucou, né? E agora ele tá bem lá, agora ele foi para Goiás lá. Ele não vai vir, será, para cá? Não vai vir? Foi bem, tá indo. Ele tá bem, né? Agora. Ele tá bem, né? Vou mandar um abraço também pro meu cabeleireiro. Ele fica bravo, meu barbeiro. Meu barbeiro. Agora é barbeiro, né?
Tá lá assistindo também, mandou aqui agora. Mas como diz o outro, na nossa geração era cabeleireiro. Era cabeleireiro, não tem essa. É pra cabeleireiro, barbeiro, corta o cabelo, né? Corta Daí cabelo. eu dou um abraço pro Rafa também. Esse também eu falo, convido ele pra treinar, mas ele nunca acha. Não, nunca tem tempo. Nunca tem quer. tempo. Quer ganhar dinheiro, Quer ganhar dinheiro. né? Mas às vezes ganha dinheiro e perde a saúde, né? Eu falo pra ele. Tem tudo isso. Fazer o quê? Né? Eu que o diga. Convidar você pra fazer uma aula experimental lá um dia. Cara do céu, você quer me matar. Você já viu meus treinos? Não, né? Eu já vi, já acompanho Vamos teus lá. Não, mas a gente faz adaptado. Eu vai fazer a acompanho, mesma eu acompanho coisa. teus stories lá. Eu já passo mal só de assistir. Nada. É que, igual eu sempre comento com os alunos, o difícil é o começo. É a adaptação. Então, depois de, tipo assim, sempre o começo é difícil. Depois de 3 meses, está parecendo o começo ainda. Depois de um ano que começa a Parece melhorar. o começo ainda. Não, mas é verdade, sabia? Não, sabia que parece verdade, o começo, porque é daí verdade. você aumenta o peso da carga da tipo a barra, você aumenta, você quer fazer uma coisa mais difícil, então você vai parecer o começo. E pra mim, Sabiá, tem que fazer um negócio bem diferenciado, que eu tenho só 16 pinos no braço esquerdo, então Não, mas esse braço não já não posso fazer. tem. Igual eu falei, a gente vai fazer tudo. Na vai verdade, eu adaptar. preciso fazer braço. Sim, para vai ter que poder. fortalecer, Ele atrofia, né? Sim, porque daí você perde a massa muscular. Perde a massa muscular. Mas vamos deixar esse assunto por outro dia. Mas tá convidado, tá convidado. Não, vamos fazer. Vamos fazer. Vamos filmar ele lá treinando, né? Vamos fazer um podcast lá no Ele uns takes. Levantando peso lá, daí eu venho pra cá e nós faz um bem bolado aqui. E eu faço corrida também. Pois é, você é meio que multifuncional, faz meio de tudo, né? Na verdade, o treino funcional, né? O treino funcional ele trabalha tudo, né? Trabalha tudo, tipo, né? Ele trabalha o que você usa no dia a dia. Teve uma Caminhar, época... correr, agachar, saltar. Eu não sei se foi na pandemia ou o que foi que você estava dando uns treinos Na areia? no campo, acho que lá no São Cristóvão, onde que era? Isso, lá no São Cristóvão, lá Uma no piazada lá, Panorama. né? Tinha uns 2 ou 3 moleques lá que tinha lá, tava fazendo, esse que eu falei, o Rafael tava treinando lá, tem mais uns 2, começou eu e ele, daí ele foi chamando os amigos, tava bastante gente, só que daí veio a pandemia, os caras queriam parar tudo, aquela história, né? Sim, daí tem parar que... respeitar, né? Respeitar, melhor obedecer do que sacrificar. Sacrificar, sim. Sabia, e aí você jogou essa competição aí profissionalmente falando aqui no Sul, e como é que surgiu aí a tua história que você jogou no Japão e depois a gente vai falar fora do Brasil, qual foi o primeiro país que você foi, como que chegou essa proposta para você ir para lá? No Japão, cara, antes do Japão eu fui para a Áustria. A primeira viagem foi para a Áustria. Áustria. Foi para a Áustria. Isso eu estava jogando em... Lembra das histórias que eu falei que eu fui pro... Tudo liga uma coisa com a outra. Tudo liga uma coisa com a outra. Para eu jogar o profissional, cara, eu tive que ficar... Eu fiquei em casa. A história é assim, ó. Posso contar? Pode Rapidinho. Pode contar. A história é assim, ó. Para eu jogar o profissional, lembra que eu falei que a gente treinava lá, entrava 5 minutos, 10 minutinhos, só que esses 5 minutos eu dava vida. Treinava, jogava, e depois fazia os físicos fora. Sempre fazia físico, mas nunca desanimei. Na época, quando foi começar o campeonato, na sexta-feira, o jogo era no sábado. O jogo era no domingo. Na sexta-feira de manhã era o coletivo, era o rachão que foi feito, fizeram o rachão, saiu a lista, mesmo entrando só de vez em quando, você vai lá olhar, vai que teu nome está na lista ali, né? Sim. Eu fui lá, não estava. Aí eu peguei, fui pro quarto, fiquei, meus amigos chegaram, ficamos lá, não tinha treino à tarde, a gente ficou lá, fiquei dormindo, daí à noite também, fiquei lá tranquilo, daqui a pouco meus amigos começaram tudo a ir para balada. Eu não era convertido nessa época ainda, não era convertido. Aí meus amigos chegaram, vamos para balada? Tinha uma dança tendendo que o pessoal ia direto, um tal de metrô lá em Joinville. Vamos. Eu falei, cara, não vou não, cara, vou ficar aqui. E fiquei no quarto, fiquei lá. E a maioria foram tudo para a noite. Eu fiquei lá, e eram umas 8 horas da noite, talvez que eu deitado lá, porque eu não tinha televisão no quarto, não tinha ventilador, não tinha nada, não tinha celular. Janela aberta. Daí não podia ficar com a janela aberta porque entrava pernilongo. Calor lá em Joinville. Sim, imagina. Aí daqui a pouco eu escutei lá na porta da entrada, bateu, tum. Eu falei, ué? E tinha mais uns meninos lá que também tinham lá, que moravam lá, falou, o Sabiá tá aí? Eu falei, ué, eu escutei no meu quarto, né? O menino falou, o quarto dele é o tal lá. E o cara foi lá e bateu, tum. Ô Sabiá! Eu falei, oi, é o Carlão. O Carlão era preparador de goleiro, ele era preparador de goleiro do Botafogo do Rio de Janeiro. Pra lá. Então o time era muito forte, tinha jogador que era do Grêmio, que foi campeão
na Libertadores lá no Japão com o Grêmio, Sim. O goleiro. Aí o cara foi lá, bateu, eu falei, o que foi, Carlão? Jogou a mala, pum, se arruma aí que você está indo pro hotel. Ficou admirado, né? Eu falei, como assim? O Luiz Carlos, até o nome do cara, Luiz Carlos, não deu certo os documentos dele e é para você ir jogar. Se jogar não é para você ir, vai pro banco. Eu falei, tá bom. Me arrumei e fui pro hotel. Hotel, falei, nossa, foi um hotel bom pra caramba. Opa, lá, do tudo, calorzão. Eu tava no calor, fui pro ar-condicionado. Passou até mal. Pra mim tava ótimo, né? Fui lá. Pra você ver, igual eu falei, meus amigos, tudo foi pra noite. E se eu vou pra noite ali nessa época? Perdi a boca. Eu perdi a boca. Já ia tomar dura também, né? Aí eu nem o que ficar saindo. Sim, né? sim. Daí fui lá, fiquei no hotel, concentrei. Domingo o jogo, eu lá feliz. Nem uma resteira, nada. Fiquei lá, jogou. Tinha outro atacante também, né? Sim, Tinha o atacante, sim. o Rincon, o nome dele. E tava um Carlinhos, que jogava no Mirassol. Naquela época, em 99, esse Mirassol era time grande, era bom. Era. E esse Carlinhos era atacante e fazia muitos gols. Tanto que ele era o cara que jogava, tinha 1,90 m. Os times do interior de São Paulo sempre foi forte. Sempre. Só que nessa geração dos anos 90 até o 2010 ali, parece que era mais forte, né? Você assistia, me lembro de assistir os jogos na Bandeirantes, no canal do Esporte. O canal do Esporte. Bandeira, o cara te dava pro fora. Né? Silvio Luiz narrava, né? Bandeirantes. Então era Mirassol, os times do interior de São Paulo ali, era tudo time forte, batido igual para igual. O Bragantino, né? Que na época era Bragantino, Então, hoje depois virou o Red cresceu Bull. de novo o São Caetano. São Caetano, né? A Portuguesa, as duas portuguesas, né? E era muito forte. E esse cara então era. Esse cara tava lá. Daí ele era o cara para ser o cara do time nosso. Foi lá. Então daí tinha o Rincon, que é o cara era o reserva, e tinha eu, o terceiro reserva, que entrava às vezes quando o Rincon era pro titular, ele saiu o Carlinhos, tive que descansar, porque ele era mais velho, e o Rincon e eu entrava pro time reserva. E foi. Daí jogando lá, tava jogando, o jogo 1-1 jogo. Primeiro tempo 1-1. Aí no segundo tempo o nosso time voltou. Nós sentamos lá de novo, lá no banquinho, lá, feliz, né? Tá no banco, tô no banco, já tá ótimo. Já tô no banco. Daqui a pouco o Carlinhos foi disputar uma bola no alto. Quando ele foi colocar o braço no chão, Quebrou o braço. quebrou a clavícula. Quebrou a cabeça. Quebrou a clavícula. Pum! Tal estouro. Aí eu tava lá, né? O Rincon ali do meu lado, o Granite. Na tua cabeça, os outros eram da vez. Mas eram na vez, né? Sim. Então, tipo, eu entrava 5 minutos. Sim. Aí o Granite virou assim, olhou. Sabiá, você? Eu falei assim, eu? Não quer? Tem um jeitinho assim, não quer? Eu falei, eu vou. Aí eu peguei, amarrei minha Nedel. Nedel. Ah, ó, Sérgio. Aí, ó, o Sérgio, Nedel. patrocínio aqui que aí, ó, eu usava. Cara, Sérgio. Deixa eu falar antes. Fale. Cara, uma das melhores chuteiras pode que eu olhar. usei. Uma das melhores chuteiras que eu usei, a Nedel. Porra, eu lembro, tinha 12 linha, pretinha, bonita, boa, confortável. Melhor chuteira que eu usei. 2001 nós usava a Nedel. Nós vamos fazer um corte desse aí. Era patrocínio, eu patrocinava, era muito boa. A gente esperava vir porque nós queríamos, só ajudava o Nedel. Eu vou ver uns recortes lá e vou mostrar para você. Que legal. Daí tá. Você vezinha, amarrei a minha Nedel. Amarrei a minha Nedel. E entrei e tal, joguei. No outro dia a matéria no jornal. Sabiá voa e decide. O cara comprou escanteio. Foi o título da matéria, notícia. Diário Catarinense. Eu tenho guardado lá em casa. Você tem guardado? Sabiá voa e decide. Eu subi, pum, de cabeça. 2-1, ganhamos o jogo. 25 anos que o time não tinha time, foi estreamos em casa com vitória. E você deu fez o gol da Aí depois vitória. fui jogar fora, joguei depois de outros jogos, então jogamos em outro lugar, fiz 3 gols. Voltamos, fiz 2. Fui artilheiro do campeonato ali, artilheiro. Aí tá, daí aconteceu tudo ali, em 2001, eu ainda tinha 18 anos, acabou o profissional, os caras foram embora. Uma vez nós fizemos um churrasco. Lembra que eu falei que estava ganhando 270 feliz? Churrasco ali e tal, e os caras começaram, tudo bêbado, os caras lá, e tudo, nego velho, tudo, na época era 35, 34, 32 anos, brincando ali e tal, e os caras, quanto se ganha? Os caras, eu ganho 3.500, você eu ganho 4.000, daí nós olhamos, por isso que os caras aceitaram rapidinho, cara. Os caras ganharam tudo nessa faixa, lá cara. em cima. Tudo. E nós ganhava pouquinho. Daí eu até brincava, eu ainda jogava, né? Mas só que igual eu sempre falo, cada um faz seu contrato. Exatamente. Não posso reclamar o cara ganhou mais. Eu fiz o meu contrato. Se você fechou pela janela, os caras pela porta... Já era? Já era. Mas eu não sabia, né? Sim, a Não experiência. tinha, na verdade, a experiência vai, contava. Tá, daí acabou. Aí os juniores, tá lembra que mandaram o treinador embora? Os juniores, acabou o campeonato, o treinador queria que eu ficasse lá para disputar a final com eles.
Oh, fica aí, Sabiá. Foi lá pedir para ele. Ele falou, não, acabou que eu era indo para casa. Não, fica aí. Eu fiquei indo para jogar, fomos campeões dos juniores ainda lá, com ele ainda. Tem as fotos, tem tudo lá, campeão. Tá, daí ficamos ali, rodamos, daí nisso eu fui para outro time lá de Tijucas. Aí um treinador tal de Itá, um treinador me viu jogar nesse Tijucas, ele foi para Joinville, daí em 2002, para São Paulo, acabou, para Joinville não, para o Avaí, e ele mandou mensagem para mim, para o Irineu, falou que ele já sabia que era do Irineu, se eu queria ir para lá para jogar até São Paulo para eles, que ele estava escolhendo os melhores de cada time de juniores. Sim. Então ele escolheu eu do Caxias, que era junior, eu tinha 18 anos ainda, escolheu os outros e fomos para São Paulo. Ele me levou para lá. Joguei até São Paulo, voltei, o sonho era ir jogar no Avaí. Não foi, não fiz gol, não joguei no Avaí, não fiz gol. Aí início de 2003 eu fui para São Bento do Sul. Estamos em 2003 já, fui para São Bento do Sul. O Itamar, estava lá, o Itamar mandou mensagem. Ele fala que já estamos em 2003, já, ia falar ainda. Já, ainda? Não, já. Em 2003, né? Imagina, eu parei em 2016, 13 anos ainda. Nem chegamos ainda na Áustria. Está na base ainda. Calma. Daí eu estava na base. Daí fui para lá, o Itamar me chamou, né? Fui jogar lá, daí onde eu conheci minha esposa, em São Bento do Sul. Mas eu conheci ela no finalzinho do campeonato. Eu fui em 2003, em junho, eu conheci ela em novembro. Tá, daí joguei, fui artilheiro do campeonato ali em São Bento do Sul, e em 2004 eu fui ali em como que ela foi? São Bento do Sul, fizemos um jogo lá, eu fiz 4 gols. Fiz 4 gols e o cara tava o olheiro do Malutron, era Malutron, né? Como é que tava? Sérgio Malucelli, né? Sérgio, era deles ali, o cara tal, Paulão era o treinador ainda, e me levou, veio conversar comigo, que perguntou, eles foram ver um zagueiro nosso, era Demir, foram ver o zagueiro, não ficaram com o zagueiro e ficaram comigo. Levaram o zagueiro, mas na verdade ele chegou a jogar e levaram eu ainda. Pô, eu fiz 4 gols. Imagina, cara. Daí eles perguntaram pro zagueiro como que eu era, tal, tudo. Daí me levaram pro Malutron. Daí em 2004 eu fui para lá. Daí você... Malutron, joguei o campeonato, jogamos o campeonato ali, era o Paranaense. Divisão, jogamos tudo. Não tinha um estádio lá, né? Nós jogava na... Era Eco Estádio. Era Eco Estádio. Nós jogava em outro, não era Pinheirão? Tinha o Pinheirão. Nós jogava no Pinheirão, isso. Estádio bonito, jogava lá. Não fomos tão bem no campeonato, mas eu fiz uns golzinhos. Daí apareceu uma proposta para ir para a Bélgica. Só que daí o Malucelli... você ainda pegou a fase final do Pinheirão ainda. Você jogou no Pinheirão ainda, no lendário Pinheirão. Cuidado, não sou tão velho assim. Não, o estádio lendário Pinheirão, né? Sim. Porque daí, tem história, né? Para a seleção brasileira, jogou lá, né? No Pinheirão. Joguei um estádio muito grande, muito bom. Era bom de jogar lá, era bom. Daí joguei lá. Daí em 2004 apareceu um negócio para ir para a Bélgica. Era até o Granite. Lembra o treinador? Sim. Ele foi para lá e perguntou se eu queria fazer um teste no time lá, Charleroi, o nome do time, primeira divisão. Aí eu fui conversar com o Malutron, que eu tinha contrato com o presidente do Malutron, eu tinha contrato até, digamos, janeiro, março, abril, maio. E na janeiro, março, abril, acabou o campeonato. E eles iam disputar outros campeonatos. E ele perguntou, ele falou, não, eu quero ficar aqui, você fica aqui comigo. Imagina, eu não fiz tanto gol, mas ele queria que eu ficasse lá. Sim. Então a gente arruma o contrato, e lá é teste, você não sabe se vai se dar bem. E aqui a gente vai ensinar até o final do ano. Cara, foi daí de salário, isso em 2004, eu estava ganhando já ali, eu fui ali ganhando 900, de 270 reais. Já foi para 900. 900. Estava aumentando, sempre foi aumentando. Tipo, lá eu já fui ali para São Bento? São Bento, ganhei 700. Opa. Só ganhando, porque não recebi também. Né? Sim. Estava no contrato. Um mês não recebi. Daí no outro fui para lá, 900 pila, daí os caras subiram para 1.200. Aí foi a primeira vez que eu recebi em conta, no banco. Falei, os caras fizeram uma conta lá para mim no Itaú, a propaganda nada. Fizeram lá, recebia, tal, tudo. Falei, caraca, aqui é... Mas foi uma realidade diferente da que eu vivia lá. Outra história. Nossa, os caras recebiam, teu salário está na conta. Falei, viu que eu ia pegar a cestinha, já estava o olerite lá, isso aqui, é só ir buscar. Falei, cara... isso que é o futebol, eu pensava. E os caras eram um time grande ali, sempre foi. Agora, tanto que eles fizeram uma parceria uma vez com o Operário também, de Ponta Grossa, não sei, né? Sim, tem. Daí peguei Londrina, né? E não fui teimoso, fui para a Bélgica. Fui lá, fui eu e mais 3. Foi eu mais um atacante e um lateral esquerdo. Só ficou o outro atacante. Eu machuquei meu adutor. Fiquei um mês lá, machuquei meu adutor. Tive que voltar. 2004. Isso. Finalzinho. Daí você voltou, já o Malucelli já não... Não tinha mais, porque não tinha mais contato, tipo, eu não tinha contato com eles, com ninguém, daí, na verdade, nem corria atrás, já falei assim, não... Porque quando eu voltei em 2005, eu fui pro Metropolitano.
Está. no Metropolitano lá. E fui, antes disso, eu fui lá pro Guarani Palhoça. Fiz um bom campeonato também lá, fiz gol contra o Joinville, fiz gol. O Marcão, que morreu até esses tempos aí, o goleiro do Joinville, um goleiro. Fiz gol contra ele e tudo. Daí fui pro. O cara gostou de mim, fui o Metropolitano. Quando eu cheguei no Metropolitano, era um outro tipo de campeonato que estavam disputando lá. Eu não lembro qual. Eu cheguei, fui fazendo gol. E o cara lá, que era um dos donos do Metropolitano, chegou assim e falou para mim: você é aquele sabiá do Avaí? Eu falei: sou? Cara, não dava nada para você. Como é que você está fazendo gol aqui? Daí para ter empresário, eu falei: tem o Irineu. E ele pegou, conversou com o Irineu, eu assinei com ele. E você, todo esse tempo, o Irineu era o teu... Irineu sempre meu empresário, mas nunca mexeu nada, nunca se meteu, nunca falou, e eu sempre arrumando contrato. Você tinha uma consideração por ele, sempre respeitou ele. Nunca, até hoje, tenho contrato com ele. Deve estar lá com ele lá. Daí fui para lá, fui para Metropolitano, fiz gol também, fui bem pra caramba. Aí chegou o Sandro Vinraj, o Sandro e o Cune, são sócios, né? Aí perguntou se eu queria assinar com ele, eu falei: eu tenho com o Irineu. Aí ele foi para Joinville, conversou com o Irineu, e o Irineu falou que podia também. Te então, deu os dois. 2005, fiquei com o Sandro. Daí esse Sandro falou: eu vou te levar para fora do Brasil. Eu falei: tá bom. Aí nisso, 2005 acabou o campeonato, 2006, quem que me chamou para jogar no Juventus de Araguá? O Itamar. Voltou com o Itamar. Itamar Schulli, era a primeira divisão, tudo primeira divisão já. Sim. Não estava jogando mais Aí já não tinha mais base, nem amador. Daí eu já estava jogando na primeira divisão. O Itamar me chamou para jogar lá no Juventus. E eu fui. Agora vai vir a história para fora do Brasil. Pra fora. Aí eu fui jogar no Juventus, joguei, fiz o campeonato, fiz a pré-temporada. Aí fui para ser o cara que estava fazendo gol nos times, né? Sim. Daí jogou o primeiro jogo e nada, não fiz gol. Segundo jogo não fiz gol. Terceiro jogo não fiz gol. Mas nós estava ganhando e eu participando dos gols. E o Itamar me conhecia. Aí peguei no quarto gol, até o pessoal viu: você ia fazer gol e se não fez gol, terceiro jogo, como que é? E lotava. Todo jogo lá em Jaraguá era 9 mil, 10 mil. Estádio lotado. Cara, o time tinha acabado de subir para a primeira divisão. Ele subiu em 2005. Em 2006 estava na primeira. Torcida apaixonada. Meu Deus do céu, torcida apaixonada mesmo, todo lugar. Tudo. Aí foi no quarto jogo contra a Chapecoense em casa, jogando tal, depois fiz 4 gols, ganhando 4-0. Não tinha feito nenhum, quando fez 4. Ganhando 4-0 e começou. Daí ele começou a fazer gol. Daí nisso esse empresário falou assim para mim: acabou o campeonato, fui vice-artilheiro do campeonato do estadual, o artilheiro foi o cara do Figueirense. Nós saímos na semifinal, a gente perdeu para o Joinville. Imagina, o time saiu da B, foi para A, e fica em terceiro lugar no campeonato. Nós fizemos um baita no campeonato. E nisso um zagueiro, uma historinha, um zagueiro que estava lá, foi um dia que chegou uma rodinha lá, foi dar uma dura no juvenil. Falou assim: vocês têm que aproveitar a oportunidade. Começou assim, falando assim do nada: tem que aproveitar a oportunidade. Vocês têm 10, 15 minutos para jogar, vocês não querem jogar, vocês só querem fazer frescura. Em 2006. Quer ver? Olha o Sabiá. Nós jogava junto lá no Caxias. O Sabiá tinha 5 minutos para jogar lá no Caxias, em 2001, e ele entrava e nós falamos: lá vem esse cara, meu Deus, lá vem ele a aterrorizar nós. O zagueiro falando, e eu nem sabia disso. E aproveitou a oportunidade, era 5 minutos, ele dava vida naqueles 5 minutos. Daí ele deu uma moral para mim, falei: nem sabia a história, né, dele. Então você vê como você marca as pessoas, o que você faz, sempre tem alguém vendo. Não adianta, você vai pensar: estou fazendo aqui por nada, mas tem alguém vendo sempre, né? Sim. Daí acabou o campeonato, fui bem, esperando proposta, apareceu nada. Apareceu proposta, daqui a pouco quem me liga, o comentarista lá do Avaí lá. Como que é o nome dele, cara? Ele fala bem. O comentarista lá que trabalha no Avaí: a gente está sabendo que você vai vir aqui para o Avaí. Lembra que eu falei que meu sonho era jogar no Avaí, lá em São Paulo? Isso em 2006. Eu falei: nossa, o Avaí. O presidente do time vai ligar para você. Eles estavam disputando a Série B, se não me engano, 2006, Série A ou a Série B. Eles não estavam tão bem assim, estavam atacante. E você fez um bom campeonato, não sei o quê, e vão ligar para você. O cara falou: ele pode ligar para você, o presidente? Eu falei: não, liga para o meu empresário, para o Sandro. Eu peguei e liguei, já tinha celular na época, né? Já estava... Tinha desse tamanho. Andava meio de lado. Nós sabemos como que era. Daí pegou e ligou para o Sandro. Daí o Sandro pegou e ligou para mim depois. Sabe, os caras eu ganhava na época 3.500 no Juventus de Araguá. Imagina, 2006, foi sempre aumentando. Sim. Os caras querem você lá e os caras vão pagar 6.500 para você. Pô. Tipo,
Eu falei, tudo isso, Sandro? Aham, mas o contrato é final do ano. Daí eu falei, mas tem alguma coisa? Ele falou, Sabiá, se você conseguir esperar, isso era em maio ali, mês de maio. Se você conseguir esperar mais um mês, porque eu tenho um time lá na Áustria, que o meu atacante, ele tá lá, era o Diego Viana, e eu joguei com ele no Avaí. Ele está lá no time e ele está artilheiro do campeonato e eles vão subir para a segunda, era a terceira. Vão subir para a segunda divisão lá da Áustria. E é um time muito bom, paga bem. Se você quiser esperar para ir para lá, você espera. Se você quiser para o Avaí, nós vamos, você que decide. Eu falei, lá como que é? Lá não, lá vai ser contrato 3 anos. Só que, não, ele não falou nada de contrato. Ele falou, você espera para ir para lá ou você vai ali? Eu falei, o que você me disse? Sim. Eu já estava mais experiente, já sabia, né? Sim. Ele falou, se eu fosse você, eu ia para fora. Eu falei, é você que manda. É. Esperei. Daí esperei, daí a gente falou para o Avaí que não ia. Esperamos um mês ali e fui para lá. Daí que eu fui para a Áustria. O time subiu, esse rapaz foi para a Alemanha, fez o gol e foi para a Alemanha, e eu fui para a Áustria. E eu fui em 2006, em junho de 2006, eu fui para a Áustria, contrato de 3 anos, ganhando muito mais que eu ia ganhar ali, nem sabia que tinha na época, ganhava bicho para entrar em jogo, bicho de participação, essas coisas que fizesse tem, né? gol, se era outro fizesse bicho. gol, se jogasse tanto, se ficasse lá, se chutasse pro gol, eu falei, meu Deus, quando ele mostrou o contrato, eu falei, sorte que eu não fui para o Avaí. Só que assim, a Nova Avaí, digamos assim, a história poderia ser outra também, porque aqui no Brasil, você sabe, se você vai num time, joga bem, você é o cara, já aparece muitos times, mas se você vai e não vai dá bem, nada, some do mapa some também. do mapa. Daí eu fui para a Áustria. E lá você cumpriu os 3 anos de contrato? Comprei. Lá daí eu fui para a Áustria. Lá na Áustria foi lá só não fez chover daí? Nossa, lá no primeiro ano meu, na Áustria, cheguei no time, só cara grandão, gigante, imagina, tudo beira da Alemanha, os caras lá têm força física, né? Cheguei lá, tinha 2 brasileiros, falava alemão, tudo tipo alço alemão, não tinha tradutor, nada, mas tinha 2 brasileiros no time. Chegamos lá, treinando, e ele me colocava na ponta, porque lá já era 4-3-3, lá já era, aqui era o 4-2-2. Poxa, eu adorava o 4-2-2, porque direto, os caras, qual é a tua característica, sabia? Rebote do goleiro, porque sempre tinha o 10 e o 8 juntos, chutava de todo que é lado no gol, e os goleiros tentavam encaixar e sobrava. Sobrava. Aí fui para lá, os caras me colocaram na ponta. E eu fui lá, treinava na ponta, fizemos o primeiro amistoso, Sabiazinho, mal mesmo. Ponta, né? Não era minha forte, porque você tinha que atacar e você tinha que voltar a marcar. Você era o cara da decisão, né? Eu sempre fui o cara, o 9, eu sempre fui aquele que eu queria fazer, eu quero fazer gol, eu tô ali perto do gol, a bola sobra, não é que ela sobra, eu tô ali. Vai de costas, calcanhar, de cabeça, de bunda, chuta. E lá os caras colocaram eu na ponta. Nunca joguei na ponta, nunca. E começava, daí você pode adaptar. Já tinha jogado de lateral, né? Lateral, mas é diferente, porque você sobe, você fica ali marcando, fica ali atrás. Lá não, você tinha que subir, voltar, marcar o cara e subir. Daí eu peguei e joguei um amistoso, nada. Joguei 2, nada. Daqui a pouco o Sandro, daí de lá, nessa época, era o MSN. Você sabe. Não, eu sei. MSN no Orkut, né? Eu mandei uma mensagem no Orkut pro Sandro, entra no MSN. Vocês gostam de ser, né? Lembra, né? As comunidades, né? Essa época era boa, tinha comunidade, cada um tinha sua comunidade, não tinha essa. Eu ficava falando mal, minha comunidade, isso, não gosto disso. Mas eu gosto. Não tinha, você não gosta disso. Não gostou, tá ali. Daí eu mandei lá. Hoje é o grupo de WhatsApp. Daí mandou lá, ele entrou no MSN, fui lá na Lan House. Entrou no MSN. Lan House, tinha 1 hora, eu paguei lá, eu lembro, até hoje era €1 para ficar 1 hora. Paguei lá e fiquei lá conversando com ele. Daí falei, os caras não estão gostando de mim, colocando na ponta. Então tá, eu vou conversar com o treinador. Pessoal. Com o treinador, né? Porque ele era muito amigo do treinador. Tanto porque ele levou os brasileiros para lá antes, na terceira. E ele levou, depois os caras foram bem, daí ele me levou, mas a gente ia queimar o filme dele se eu não fosse bem. Queimar o filme do empresário, né? Daí ele falou assim, por que o Sabiá falou para mim que não está indo bem? Ele falou, não, porque eu coloquei no amistoso ele aqui, ele não está indo bem, a gente não está gostando dele, a gente vai rescindir. Daí os caras, o Sandro me contando depois, que o treinador falou, a gente vai rescindir o contrato dele, porque não está indo bem. Quase a mesma história lá do Joinville, lembra? Sim. Daí falou assim, você está colocando ele aonde? O Sandro já sabia, né? Eu coloquei na ponta, coloca ele de centroavante, 9. Não, mas 9 ele é pequenininho, os zagueiros são grandes, ele é muito pequeno. Aqui os zagueiros são todos grandes, e era, os zagueiros grandes, e os atacantes também. Tanto que o nosso atacante tinha 1,90 m, era grandão, fortão, mas era grosso. Grosso fala assim, a bola no pé, era só gol de cabeça nos treinos. Daí o Sandro falou assim, eu confio no Sabiá, coloca ele amistoso. Se ele não for bem, nós rescindimos o contrato dele. Mas só que o Sandro não me contou isso, né?
Aí eles foram lá, daí o treinador pegou lá e falou, eu vou dar uma folga pra você, vou colocar o Sabiá no ataque, isso aqui que eu coloquei. Eu fiz 4 gols. Fiz 4 gols, cara. Porque é fácil, tipo, eu sou rápido. E os caras eram Os caras é grandão, mas é lento. E aí, mesmo assim, os caras não me marcavam na área porque eu sou baixinho. E eu tinha uma boa impulsão na época de gol de cabeça. Tem até hoje ainda, né? Então, a maioria dos meus gols era gol de cabeça. E os caras não me marcavam. O goleiro olhava, vinha uns pequenininhos marcar. A gente se aproveitava. Aí fiz gol tanto que estava metade do campeonato, eu já estava artilheiro do campeonato lá já. Tanto gol que eu fiz, só dava eu. Nosso time estava muito bem, tinha acabado de subir, os brasileiros indo bem, fazendo gol, aparecendo. Aí apareceu o time para eu sair já. Só que daí vem aquela história, né? Que graças a Deus não fechou ali, rompi meu joelho. Rompi o joelho. Não fechou ali a história, né? Porque não fui profissional porque eu machuquei meu joelho. Daí tive uma lesão no joelho. 90 minutos lá, 90 minutos de jogo, o cara lançou a bola, o brasileiro lançou a bola e eu fui. O menino nunca teve bola perdida, eu fui e eu dei o carrinho. Quando eu dei o carrinho assim, com a perna esquerda, a direita, a esquerda ficou embaixo, flexionada, e o goleiro veio e forçou. Pegou aqui, foi o cruzado posterior. Foi no anterior. Igual diz o médico falou que é um motoqueiro, que quando se acidenta ele machuca, cai assim, né? Cai forçando, né? Daí fiquei lá, daí eu queria operar no Brasil, né? Eu vou operar no Brasil, não conheço ninguém, os caras aqui tudo, nunca vi ninguém, vi. Daí eu falo, Sandro, os caras não conhecem, cara. Daí tá preocupado, não, vamos arrumar aqui. Ele tinha muita moral no Joinville, na época. Daí, vamos lá, vou conversar com o treinador do Joinville ali, com o médico lá, você opera lá. Eu falei, então tá bom. Daqui a pouco os caras de lá falam, não, deixa ele operar aqui, quem vai operar ele é o médico que operou o Schumacher. Eu falei, tá, mas o Schumacher não corre, o Schumacher é sentadinho no carro, né? Eu vou lá para os caras, como vai operar? Daí eu operei lá. Isso já no fim de novembro. Dezembro eu operei, voltei, 2006, casei, porque eu não era casado, casei, com muletinha, tudo. Daí em janeiro minha mulher voltou comigo. Não voltou comigo não, ficou comigo aqui, porque daí a gente foi fazer fisioterapia em Joinville, lembra que ele ia arrumar? Eu fui lá em Joinville fazer fisioterapia. Fiquei 6 meses fazendo fisioterapia, o time lá me pagando. O salário caindo normal. Pagando a fisioterapia, pagando tudo, pagaram tudo certinho, cara, com tudo. Daí deu 6 meses, em julho eu voltei para lá de novo. Continuei, lembra que você perguntou para mim os contratos? Fiquei os 3 anos de contrato lá, daí depois fui para um outro clube, lá na Áustria. Aí o Sandro já tinha jogador no Japão, tinha um jogador, aí vem a história do Japão daí. Posso contar? Pode. Só, peraí então, vamos fazer o seguinte aqui. Eu não paro. A nossa hora já foi, meu diretor, e nós estamos na 50% da conversa. A gente vai dar a gente vai dar uma esticadinha. Quanto tempo você permite nós aí levar um pouquinho mais aí? Que nós temos que falar ainda do Iguaçu. Já é 9:02. 20 minutinhos. 20 minutinhos nós vamos encerrar aí, então. O tempo passa. Vamos falar uma mensagem aqui, ó. O Alisson Vieira está aqui também com a gente, o Matheus Chaves, o Osmar Martins Barbosa, o Paulo Zimmermann lá de Irinópolis, acho que enfrentou você o Paulo Gêmeos lá, conhece não? Sim, o loirinho lá. O Josimara da Silva, Eduardo Neto, esse sobrenome teu eu não consigo falar não, viu, Eduardo? A Franciele diz assim, sempre é o começo, nós estávamos falando lá sempre é o começo. Juliano Machado Santos, o Rei Fidelis também está aqui, o Juliano escreveu assim, ó, ô meu amigo, mande um abraço aí, e você tem que fazer um livro, muitas histórias de guerras e vitórias, muitas histórias de guerras e vitórias. Meus parabéns por suas conquistas. Deus te abençoe. O Juliano é parceirão do futebol nosso. Ele treinava junto na época do Iguaçuzinho também. Um abraço, Juliano. Osnildo Jevieski, o Ticão lá de Irinópolis também está aqui. Copa Cicobi. Esse aqui é o Beninca. Mandou aqui, ó. Um abraço ao Sabiá do Bigorna. O Beninca. Conhece não? Jogou junto com ele não? Como que é o nome dele mesmo? Beninca, Ricardo Beninca, apelido Bigorna. Eu sei quem é. Sabe quem é? Ele está tocando o Iguaçu de Irinópolis agora lá. Tá tocando ele? Tá tocando. Ô, Beninca, Copa Norte, centroavantão tá aí, ó, vai que rola. Disposição aí. O Luiz Antônio também está na audiência. Esse aqui é o pastor Luiz Antônio, o pai da Lê. A Lê está jogando, se eu não me engano, em Portugal, futsal. Antônia Snisser, Janete Moreira Kostuski, o Ângelo Borges, patrocinador nosso aí também, show. O Jean Ribeiro, lá de Irinópolis, Bruno César Brinder, goleiro. O Jean diz aqui, abraço, Gelson Miranda, grande atleta, o Sabiá. Aqui é o Jean Ribeiro, pelo que ele está falando, você conhece ele. Volante do Pedra Branca, jogou lá no Pedra Branca.
Até então ninguém colocou você no bolso até agora, né? O Cleiton José de Souza também está aqui, o Jaime Guiz continua com a gente, o Diego Voldan Veículos está aqui também. O John Leno Miranda também está assistindo, lá de Irinópolis também. O Valdeci Braga, boa noite, Gelson. Lembro do Sabiá no Juventus de Jaraguá do Sul. Depois, pouco tempo, no Rio Branco de Guaramirim. Craque. Olha aí, ó. Os caras estão. O Gilson Munhoz também está por aqui. E a Díria Maristela Cachuc, lá de Felipe Schmidt, lá em Irinópolis, aquela região lá. Então, tem alguma mensagem no YouTube aí para ler? Do YouTube tá no WhatsApp. Do WhatsApp eu quero mandar um abraço pro Bruno Zeiser, lá do Maclive, lá do Coronel Maclive ali, que minha mulher trabalha. Não, fazer o merchan. O Bruno ali, gente boa. Nossa, ele também, se quiser se esconder dele, é só ir lá no Maclive. Nunca acha ele lá. Tô brincando, Bruno. Nunca acha o cidadão lá. Não, acha, ele tá lá trabalhando bastante. Um abraço pro Juliano, né? O Juliano ali também. Minha filha também, né? Minha filha tá lá assistindo também. Ela falou assim: pai, fala de mim, pai. Ela fica dela. Como é que é o nome dela? Tem a Sara e a Sabrina. Sara e a Sabrina. A Sabrina é pequenininha, né? Ela que as pulseirinhas, ela faz as pulseirinhas para vender também. Tá aí. Ela vende. Aí, ó. Entra em contato com o Sabiá, mostra aí, Sabiá. Entra em contato com o Sabiá e pega aí as pulseirinhas. Não, ela vende, ela sai vendendo. A gente foi jogar agora no Amador lá, ela saiu vender. Ajudar na despesa da casa, né? Não, ensina ela, fica para ela, tudo é dela, tudo ela compra. Mas já está aprendendo a investimento, né? Investimento, investir. Sabiá, eu queria muito que nós ficasse aqui até o dia amanhecer, batendo papo, mas nós precisamos chegar no Iguaçu. Vamos para o Iguaçu, então. Né? Vamos direto para o Iguaçu. Como é que, depois, outro dia, a gente remarca, faz um outro aí, daí a gente conta essa história aí. Mas antes eu queria entrar num detalhe, que você chegou aqui, a gente já falou no início aqui, que você se converteu, né? Sim. Como é que foi essa passagem tua aí no cristianismo, que até hoje você é cristão, é evangélico, congrega no Ministério da Igreja Quadrangular, né? E como é que foi essa situação tua, como é que você passou por isso? Deixa eu só terminar de mandar um abraço pro meu sogro, cara, meu sogro lá que está assistindo também, pro meu cunhado lá, o Cadu também, lá em São Bento do Sul estão assistindo. São Bento do Sul, lá, o Cadu, meu sogro, o seu Tacílio, Dona Nara, minha sogra, a Thali. Vou começar a falar o nome do pessoal, esquece todo mundo, né? Daí vai ficar bravo que você esqueceu tudo. Não pode falar nome. Então, em 2001 eu me converti lá em Joinville, depois no final do ano, eu lembro daquela história, que eu estava lá. Daí fui lá me converti na Assembleia de Deus também. Congregou na Deus? Sim, fiquei anos lá. Tanto, quando eu joguei no Japão, também. Tem uma história, assim, quando eu estava na Áustria, a gente fazia células na nossa casa, na minha casa. Fazia célula porque não tinha igreja lá assim de brasileiro. Tempos, isso. Né? Como tinha muito brasileiro, foi um brasileiro de lá e reunia todos nas casas. Todos os brasileiros nas casas, fazia na minha casa. Então a gente fazia célula lá. E eu estava lá, estava falando, Deus, eu quero para um lugar. Na verdade, quando eu estava lá, eu orava para Deus, falando assim: Deus, eu quero voltar para o Brasil, jogar no Brasil, porque eu sei que no Brasil, cada lugar, cada esquina tem uma igreja. Eu quero ir para a igreja. Né? A minha oração era essa: eu quero voltar para aqui. Eu quero boteco e igreja aqui no Brasil. Aonde tem. E nisso, o que aconteceu comigo? Para onde que eu fui? Fui para o Japão. Eu falei: meu Deus do céu, estou indo para o Japão. Eu queria ir para o Brasil, tem igreja lá, eu vou para o Japão. E eu fui para o Japão. Chegando no Japão, conheci um monte de brasileiro lá no Japão, lá Cafu, muita gente boa lá, levou nós para a igreja, na Assembleia. No Japão também? No Japão. Cara, nós ia na Assembleia toda, nós ia segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Todos nós estávamos na igreja. Dava meia hora de carro, mas lá as estradas, meia hora, não tem sofrimento, né? Não tem. Era tranquilo. Então nós ia todo domingo para a igreja, domingo, segunda, terça, quarta, lá. Fizemos amizade, participava de tudo, era noite da vitória, era tudo da oração, nós brincávamos lá, saía, se reunia com o pessoal, ia para as lanchonetes, todo mundo se reunia, tinha aquela amizade. Sim. Então a gente continuou ainda praticando, e aí eu me fortaleci mais no Japão do que eu estava lá. Assim, espiritualmente. Você tem uma noção, lembra que eu falei, eu queria ir para o Brasil, fui para o Japão e fiquei mais forte espiritualmente. Lá. Na igreja, na Assembleia ainda, que eu fui batizado com o Espírito Santo também, lá nessa igreja, na Assembleia de Deus. E aí você
Vamos pro verdade. Iguaçu. Vamos pro Iguaçu. Como é que foi essa parada do Iguaçu? Como é que chegou? Em que ano que você veio para Iguaçu? Iguaçu em 2019, depois que acabou o campeonato em 2019, acabou o campeonato lá no Marcílio Dias, estava disputando lá a primeira divisão. Eu fui para o Camboriú, estava lá, e daí em Camboriú, em 2019, o Rodrigo já conversava comigo. Certo. O Rodrigo ali, o diretor, já conversava comigo antes de terminar. A gente vai voltar para o Iguaçu, aquela história sempre, você quer vir para cá? Foi. E nisso eu assinei um contrato com o Camboriú. O treinador que estava no Marcílio era o auxiliar. Nossa, eu pensava que ele não gostava de mim, o auxiliar. Sim. E ele pegou e levou eu e mais 10 para lá, pro Camboriú. E a gente foi para lá, jogamos 3 jogos, eu era artilheiro do time, com um gol, mas só que a gente perdeu os 3. Mandaram embora, mandaram todo o jogador que ele mandou, e levaram o treinador e levou o jogador. E nisso o Rodrigo falou, sabe, você não quer vir para cá jogar? Para Iguaçu? Eu falei, vou. Daí eu fui acertar o salário, tinha um salário bom lá. Sim. Daí eu fui acertar, eu falei, quanto vocês vão pagar aqui, na época? Deus pagar isso, a gente só pode pagar isso, mas pouquinho. Tipo, tava uma ajuda de custo. Eu estava gastando mais de carro, o carro bebia muito do que recebia, né? Sim. Estava saindo do meu bolso. Daí eu peguei e vim, porque eu ia receber lá. Eu fiz um acerto com os caras do Camboriú e falei, a gente vai pagar mais 10 vezes para você. Eu falei, tá bom. E fiquei. Daí vim para jogar no Iguaçu. Vim naquela história, o time vai tá subindo, tá voltando. Reativar o Iguaçu. Reativando, então, tudo. Com o treinador, o Malco, que está aí também, Sim. muito gente boa. Cara, esse cara não deveria ter saído do Iguaçu. Um baita de um treinador, tem muito conhecimento em tudo. Daí vim para o Iguaçu. Daí fiquei ali, gostava muito. Torcida, foi 2019 que vocês subiram, não? Não. Foi 20? Foi 19, foi aquela confusão que o time não veio. Ah, verdade. Daí 20 verdade. não subiu 21. 21, né? 21, daí 22, 23, 24. Isso. Deu aquela confusão, tudo ali que o time não veio. O Campo Largo ali, né? O Andraus, né? É Andraus, né? Não veio ali, daí o nosso time só precisava vencer, nós ia vencer o jogo. Sim. Então só que eles não vieram. Daí fiz acho que 8, 9 gols ali, 7 de pênalti e um normal de pênalti. Os caras até hoje, você vai falar de pênalti, mas se não fizesse, só o time não estava classificado. O Palmeiras perdeu um título agora porque o Veiga não fez o gol de pênalti. Nós fizemos ali, daí vim para o Iguaçu, daí fiquei ali, joguei no Iguaçu, daí no outro ano joguei de novo e no terceiro ano joguei também, que a gente subiu, né? Sim, subiu. Daí no acesso você estava então. Eu tenho não dizem que mágoa, eu esperava os caras me chamar ali, tipo, ano passado já para chamar para se aposentar. Pô, seria um sonho para mim, sabe? Fechar, né? Fechei com chave de ouro no Iguaçu. Vamos fazer um negócio para você saber aqui, vai se aposentar aqui no Iguaçu. Sim. Vamos fazer uma festa, uma coisa. Você se aposentou aqui no time. Começou aqui, se aposentou aqui. Para mim seria. Nem um jogo de despedida não fizeram. Nada, não chamaram, não fizeram. Eu falei, tá bom. É que também tive muitas coisas por fora também, né? Tipo, as coisas, os caras tinham. Eu soube que tinha diretor que não gostava de mim, sabe? Porque eu comecei a bater de frente, comecei a cobrar as coisas ali que não tinha. E os caras, não é assim, está começando, mas só que eu, como estava já time de onça grande, eu vim para cá, o Iguaçu, cara, ele é grande. Eu tenho que pensar grande, não pode pensar pequeno. Exatamente. Então a gente tem que tratar, para ser grande, você tem que tratar como grande. Você não pode tratar como um time pequeno. Principalmente a mentalidade de ser pequena. Se você é grande, mas se comporta como pequeno, você vai ser pequeno? Vai ser pequeno. Não, mas o Iguaçu não pode isso, não sei o quê. Não, até a alimentação muitas vezes ali era escassa, havia pandemia também. Sim. Fazia as coisas, não tinha condições. Porque não pode, porque não dá. Mas os caras sempre deixaram bem claro, porque a gente... É aquela história de sempre, não tem dinheiro, não pode. Sim, mas aí é o seguinte, daí né? eu ficava atendendo e falei, tem que dar alimentação boa para os atletas. Se entra no barco, já sabe que o barco tem os seus riscos, né? Sim, é o que eu comento, o pessoal fala comigo, falando assim, cara, todo diretor, toda diretoria, vai colocar um time, primeira coisa, eu vou abrir uma empresa. O que eu tenho que ter para abrir empresa? Eu vou ter que ter dinheiro no caixa, tem que ter giro, quebrar. Tem que ter giro. Então você vai ter que ter dinheiro. Então para um time a mesma coisa, vai ter que ter dinheiro. Porque os empresários não ajudam, não. Mas você tem que saber. Tem que saber. Não vão, então você tem que ter uma maneira. É uma pena, né? É uma pena que o Iguaçu não te deu esse privilégio, essa honra de você fechar, né? Fazer a chave de ouro, né, da sua carreira profissional. Não sei se ainda pensa em jogar profissionalmente ainda. Pique e fôlego, saúde física para isso você ainda tem, né? Você tem. Não é a mesma coisa. Né? Não, mas hoje, como diz o Denilson Show, né? Joga com os atalhos do campo, né? Hoje é mais fácil, né? Hoje é mais fácil, você conhece os atalhos. E aí para nós fechar agora aqui, vamos fechar na Copa Planalto Norte. Cara, eu não sei a tua visão agora, eu vou falar de um cara que olha o futebol de fora,
cronista, vamos dizer assim, fraco demais, mas como um cronista. Mas eu, assim, eu considero a Copa Planalto Norte e a Taça Planalto Norte, como é chamada, como um campeonato, olha, de terceira divisão, tanto de paranaense quanto de catarinense, eu acho, em termos de nível, né? Porque, veja bem, no 2022 que você jogou, né? Foi 2022. 22? Não, 23. 22 você não jogou porque 22... Ah, não, você jogou 22, jogou pro São Mateus, né? Nós jogamos São Mateus, daí eles excluíram o nosso time. Isso. Você jogou em 2022, São Mateus. Cara, tinha você descendo do profissional, vamos dizer assim, tinha uma galera descendo do profissional que jogaram em outras equipes. Sim. E tinha uma galera da base que estava, né, almejando o profissional. O São Mateus é um baita de um time, né? 22, o Irinópolis montou um time lá que foi até o Tosta para lá, o Evertinho, o Alisson, o Vieira, né? Toda essa galera foi jogar lá, o Bodinho, né? Bodinho jogou lá. Que estava até no Iguaçu, né? Que estava no Iguaçu. Que o Tosta levou ele, né? Então, a competição da Taça Planalto Norte é de alto nível, né? Sim. Para o amador, é um amador de alto nível. É um baita de um campeonato até para lançar jogador também, né? Jogar, porque é um campeonato forte. Como você falou, vai estar vindo, estão abrindo portas para ex-profissionais, estão investindo. O campeonato que você começa a investir, começa a ficar forte, começa a aparecer. Sim. Então, Taça Plana, pode ver que ali o São Mateus, ali, o time de São Mateus, eles estão sempre investindo, estão arrumando dinheiro e sempre estão chegando. Então a gente fala, tanto que o time de Irinópolis investiu bastante, a gente fez, todo mundo comentou, a gente fez uma final antecipada. A semifinal foi a final antecipada. A semifinal foi ali. Todo mundo falava, quem ganhar aqui vai ser campeão. Vai ser campeão. Como não foi, desmerecendo os outros times, mas era a realidade. Mas o Irinópolis tinha um timão, o Pedra Branca tinha um baita time. Não, foi o time que chegou com mais gols, eu acho, tudo ali. Foi muito bem. Tinha um Tosta, né? Um xerifão na zaga, né? Tosta, tava outro. Fiquei triste pelo Pedra Branca, mas que perdeu para vocês. E naquele jogo você levou o troféuzinho Papo Cast. Até eu falei para você, eu ia trazer aqui, porque você era fotinha tudo lá, né? E parecia com bem estilo aquele da Globo, né? Do Globo Esporte lá, né? O formato do desenho. Ficou bem legal. Tá lá guardado lá. Tá guardado junto com os outros. E foi muito legal. Vai jogar esse ano a Copa Norte? Lembra, eu tive uma lesão agora no tendão, faz 9 meses, agora que eu estou voltando, joguei aqui no time do aeroporto, ali que sempre jogo, né, no aeroporto. Desde os 16 anos, quando eu comecei a jogar ali, 16, 15 anos, não, 13 anos comecei a jogar bola ali, 14, joguei no aeroporto. E nunca larguei. Tipo, eu sou aqui que estou no time, não largo, não vou para os outros. Né? Sim. E daí joguei no aeroporto, estou jogando no livre, me colocaram no veterano, nem sou veterano, mas colocaram no veterano. Nem sou veterano. Mas, cara, 29 anos ainda, colocaram no veterano, estou jogando veterano, então estou voltando à forma física. Joguei 3 jogos, eu até falei, joguei 3 jogos. É só o pessoal fazer a conta, né? 2001. Até agora aqui. 18 anos. 18 anos, imagina, né? Mas tem 29. 29, me sinto contrariar, 29, me sinto com 29 anos ainda. Os caras brincam e falam, a cara tá acabadinha, mas é porque os caras falam, cheio de rugas, falam, esse é muito sol, né? É o sol da Europa. É a neve também da Europa dos caras. Cara, mas o nosso horário já se foi mais uma vez, Sabiá, e é uma pena, porque a gente precisa remarcar uma outra resenha aí pra gente bater papo. Cara, o Beninca lá de Irinópolis lá tá montando um time lá para disputar a Taça Planalto Norte, o Iguaçu de Irinópolis lá. Uhum. E já deixamos a deixa, né? Vai que o Sabiá vai para lá representar o Iguaçuzinho lá, o Iguaçu de Irinópolis. Iguaçuzinho não, o Iguaçu de Irinópolis. Acho que é a Serpente. Eu tenho até uma casa no Poço Preto ali, né? Tem, inclusive o teu inquilino é meu cliente de Uber. O Nelson. Busco um passageiro para ele, funcionário para ele, que ele mexe com roçada, né? Sim. Timbó Grande, vou buscar aqui direto, parceirão, conheço ele. Daí eu sabia que tinha uma chácara lá, até um dia eu vi você postou uma foto roçando lá, né? Na frente da igreja. No Poço Preto e tal. Daí eu fui buscar o Nelson lá, cheguei lá, ele falou, não, aqui é do Sabiá. E aí, ó, mais um, para defender a bandeira do Irinópolis, ele tem casa em Irinópolis, né? Cara, tá aberto para conversa, né? Tá aberto. Tudo. E você jogou no Porto também, né? Joguei no Porto. Depois que eu saí do Iguaçu ali, eu fui jogar no Porto, terceirinha ali. Ali, o Tuta me chamou ali, fui eu e mais um jogador do Iguaçu que estava terminando ali, né? Sim. Nós jogamos lá. Nós fizemos um bom campeonato até, cara. Ali faltou pouco para classificar naquela época, ali não classificamos.
tá depois, acho que 2 anos depois, agora eles classificaram, né? Vão disputar a segunda divisão esse ano, né? Sim. Do Catarinense, boa sorte para eles também. Cara, para nós encerrar aqui a última pergunta, e depois você vai fazer os teus agradecimentos, suas considerações finais aí. O Iguaçu está aí na iminência de disputar aí dia 13, eu acho que começa para eles aí a segundona do Paranaense. E mesmo que você não esteja lá, mas está acompanhando, porque hoje na cidade, o assunto da cidade é o Iguaçu. Como é que você está vendo o Iguaçu esse ano? O que você está vendo aí desses contratados que estão chegando aí? Neto Baiano, Nixon e essa galera toda aí. Na verdade, para quem você perguntar aqui da cidade, é iguaçuana, né? Tipo, a gente sempre torce para o time da cidade, torce para o time ir bem. A gente espera que possa ir bem, possa subir, né? Porque se o time subir, é melhor até para a cidade e tudo, né? Cara, o Malca é um baita de um treinador. É um baita de um treinador. Você colocar o jogador na mão dele, deixar ele fazer tudo ali, o time vai. Ele conhece. Ele conhece os atalhos, ele já sabe. Então, eu espero que esse ano eles possam fazer um baita no campeonato, né? Teve o amistoso agora contra o Joinville, fizeram 2-2, né? Tudo com o Joinville ali. Então, amistoso, preparatório, ainda o pessoal fala que não veio, falta mais jogador chegar ainda. Tomara que chegue jogador com qualidade, que possa ir bem, né? Possa o time... Eu vou estar torcendo, eu vou lá. Até ontem eu conversei com o Douglas, o goleiro também, que está aqui também, conversei com ele, meu parceirão também, fui ali conversar. Então a gente torce ainda pro time, torce o time da cidade, tudo. Vou lá assistir também. Assim, falando na tua área, né, dentro da meiuca grande ali, da grande área ali, o Neto Baiano é um conhecedor nato também, né? O cara tem o faro de gol, né? Tem. Então a gente sabe que o cara, para fazer gol, precisa que a bola chegue, então vão ter que jogar para ele. Foi o que eu comentei. O cara tem 42 anos, né? Tipo, eu tenho 29, tem 42, tudo bem. Quase tá mais ou menos aí. Ele tem... Então a bola tem que chegar para ele. Mas então, que como você, pelo que eu vi assim na entrevista dele, na apresentação dele, bem cuidado, né? Fisicamente. Sim, o cara se cuida, mas mesmo assim, a gente se cuidando, já não tem mais aquele fôlego de menino, então ele não pode ter aquela cobrança, mas a gente sabe que a torcida, na verdade, aqui do Iguaçu, ela é fanática. Ela é fanática, ela gosta, e a cobrança às vezes é forte. Então, como o cara de 42 anos vem ali, eles vão querer que corra. Só que tem que entender que o cara tem 42 anos e vem para fazer gol. Se a bola não chegar para ele... A bola tem que chegar para ele decidir, né? Como eu falo às vezes, como jogar, não adianta, tipo, um cara, ele é o 9. O cara sair da área, buscar a bola lá e não fazer gol. Da hora que a bola chegar lá, não tá. Então, daí o cara fica naquela dúvida, eu vou ficar aqui, a bola não chega. Eu vou sair só para dizer que eu estou jogando? Daí não. Então, a bola tem que chegar para ele. Então, tem que fazer um time, igual aconteceu o Mal, igual eu falei, o Mal que é nego velho, né? Para a bola chegar. Tem o Nixon, que é bom, é um meia, né? Pois eu conheci o Nixon no Flamengo jogando de atacante, né? Eu vi um vídeo dele, assim, porque como eu estava muito fora do Brasil, ele jogou em 2010, 2011 no Flamengo. 2011, eu não acompanhava o futebol, né? Até hoje, na verdade, não acompanho futebol, não acompanho mais futebol. Sim. Daí eu fui ver, vou ver quem que é o Nixon, estão falando, né? Eu vi lá os meios, cobrando falta, driblando. Falei, então, é um cara bom também, vai ter que... Tem o Vandinho, né, que jogou... Só que assim, são dois caras ali que às vezes a gente não é fã, são dois caras que não são muito de marcação. Então vai ter que fazer um time muito compacto para ele jogar. Vai ter que ter os pitbull. Como é que vai isso? Colocar dois caras que não vão marcar muito, hoje em dia o futebol é muita marcação. É verdade. O futebol é marcação, se não marcar, todo mundo tem que marcar, né? Todo mundo tem que marcar, nem que não seja corpo a corpo, mas marcar a região ali, né? Vai correr, daí corre errado. Antes de você dar aí os seus agradecimentos, a Daniele Martins, Jean Sampaio também está na audiência, o Diogo Fernando Piecharski, a Maria Edith Suidzinski, Joca Pinto, Giovanni Giva, Osmani Richard, um baita de um volante também lá de Iriniópolis, Ronaldo Miranda também joga muito, pedra na cruz, mas joga, né? Gabriel Lopes também está por aqui. Eu tinha visto uma mensagem aqui, rapaz, um textão aqui, mas pelo jeito apagou. O Ailton Gonçalves também está por aqui mandando aí tá na audiência, né? Não sei se tem alguma mensagem no YouTube para vocês, você que está acompanhando. Não tem nada. No YouTube o pessoal está no WhatsApp. No WhatsApp, tu quer mandar um abraço para Adriano Lara? O Adriano Lara. Vou mandar aqui tem também. que mandar um abraço para Adriano Lara. Temos que trazer ele aqui também, né? Nós temos um grupo ali, tá? Eu, Adriano Lara e mais 2. Um grupo de 3, 4.
Daí mandar um abraço para Adriano Lara, lá para o Bruninho, para o Bruno também, o goleiro do Iguaçu. O Rony, que era roupeiro do Iguaçu também, mandar um abraço para eles. E vocês aí que tá no grupo, nesse grupo aí do Sabiá, o Sabiá depois vai passar o contato de vocês, claro, se vocês autorizarem, e a gente vai agendar para vocês virem também aqui. É o Bruninho, é o Bruno, o Rony e o Lara. Tudo só boleiro. Só. Quem sabe nós acertamos com o nosso diretor aqui, nós estamos conversando aí, nós vamos fazer uma resenha, trazer todos vocês. Aí para nós dar umas gargalhadas legal aí. Só contando história. Sabiá, suas considerações finais aí. E muito obrigado mesmo por você ter participado aqui e vir aqui bater o papo com nós. A gente queria ouvir todas as histórias, mas o lado bom da coisa é que o pessoal agora vai querer que você volte para nós falar mais. Ainda tem que falar da China, tem que falar de um monte de coisa ainda, né? Ainda tem Guatemala, tem Japão, tem Áustria, tem Suíça. Tem um monte de coisa ainda. Não, eu quero primeiro agradecer, né? Obrigado pelo convite, foi muito bom a nossa conversa aqui. E agradecer também a todos que tiveram paciência de ficar com nós até agora. Obrigado pelas perguntas. Se a gente não respondeu ali o que vocês queriam ouvir, desculpa eu e o zagueiro ali, que muitas vezes correram errado atrás. Tô zoando, né? Brincadeira, senão depois vão bater em mim, né? Não, muito obrigado pelo convite. Estou esperando o próximo, quem sabe um dia, né? Não, vai vir, vamos fazer mais vezes aqui. Com certeza você está na pauta aí. Inclusive, eu quero indicar você para o nosso diretor, para o nosso Smiley, para fazer um cast com você, aí para falar sobre a fé cristã dele. Pois é. Que daí depois vocês fazem o contato. E aí, quem sabe, dentro dessa situação, você fala mais um pouco de esporte, daí você conta a tua vida cristã, sua vida cristã dentro do esporte, né? Que daí é uma outra resenha. E eu, com certeza, se precisar, até venho aqui para te ajudar aí a bater um papo junto com o Sabiazão aí. Quero mandar um abraço para o Bernardo Paziora, lá de Iriniópolis, que mandou a mensagem aqui no WhatsApp para mim. Eu não li a mensagem dele, e ele mandou um opa lá no Instagram. E ele mandou um abraço para a galera do Instagram também, que a gente não visualizou aí. Quero pedir para você compartilhar, viu? Compartilhar esse nosso bate-papo, nossa resenha aqui, para que nós possamos aí alcançar mais e mais pessoas aqui, tá bom? Quero mandar um abraço para todos os nossos patrocinadores, inclusive o cara da Star Proteção Veicular. Que você seja abençoado por Deus aí. Se você precisa fazer uma proteção no seu veículo, entre em contato lá com o pessoal da Star, das Gêmeas do Iguaçu. Beleza? Era isso, Sabiá? Era isso. Também o último abraço agora pro Los Fazendeiro, meu grupo Los Fazendeiro lá, que também estão acompanhando nos grupos ali. Mandei para todo mundo, né? Não, tá. Se eu esqueci, me perdoe aí. O Wagner e o Tom. Abraço para vocês aí. Toda a galera. Toda a galera aí. Gente, era isso. Ele mandou agora que eu vi aqui. Se sinto abraçado. Né? Eu vi que o meu diretor, agora que chegou, diretora, a tua mensagem no WhatsApp aqui, no YouTube, né? Tem 12 pessoas conectadas no YouTube. Tinha uma galera conectada lá. O Ronilson Guimarães, o Eduardo dos Santos, o Bruninho, né? Mas isso aqui você falou o nome deles aí, né? Você falou aí. Lima. Bijus da Sabi. Bijus, Sabrina, é a minha filha. Tua filha? Uhum. As bijuterias. Bijuteria. Já fez até o merchan dela aqui da marca. Então, gente, é isso aí. Meu muito obrigado, nosso muito boa noite. E até quarta-feira que vem. Quarta-feira que vem é a galera do Iguaçuzão que vai estar aqui. Sabemos ainda se vai ser o Malca, quem que vai vir. A assessoria de imprensa está acertando lá para ver quem que vem para cá. Uma coisa é certa. A Pantera vai rugir no próximo podcast aqui na próxima quarta-feira, beleza? Um abraço a todos e até a próxima quarta, se Deus assim permitir.
Conheçam a Charles Uniformes, a marca que é referência em uniformes esportivos. Aqui, cada peça é pensada para oferecer conforto, durabilidade e o melhor desempenho para os atletas. Com tecnologia de ponta e materiais de qualidade, garantimos que nossos uniformes sejam resistentes e ideais para qualquer desafio. Siga a gente no Instagram, entre em contato e conheça nossas opções personalizadas. Charles Uniformes, vestindo campeões. Bem-vindos à Tecnin, uma loja especializada em trazer o melhor da tecnologia e inovação para você. Desde 2023 no mercado, nós proporcionamos a você, cliente e amigo, os melhores equipamentos tecnológicos para facilitar o seu dia a dia. Aqui você encontra smartphones de várias marcas, com a mais alta tecnologia. São aparelhos que se encaixam no que você precisa, desde os aparelhos mais simples até os de mais alta performance. Aqui você encontra vários serviços, como impressões de boletos, fotos e cartões de visita. A Tecnin possui as melhores caixas de som de alta performance e excelente desempenho, com baterias duráveis que te proporcionarão músicas com muita qualidade. Na linha de acessórios, contamos com capas e películas para todos os modelos, smartwatches e kits smartwatches, e também fones de ouvido para todos os gostos. Estamos localizados na Avenida 22 de Julho, 1063, Centro, em frente ao posto de saúde.